Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Prepara V1 da disciplina Abordagens e Métodos de Ensino da Educação Física. Então, eu sou o Emerson Rodrigues Duarte, vou estar aqui no vídeo com vocês, professor do curso de Educação Física da Estácio Juiz de Fora, e o meu companheiro também aqui da Estácio Juiz de Fora, também profissional de Educação Física, professor Pedro Augusto de Carvalho Mira. Agradecemos a todos, pela presença. Fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat. O professor Pedro está responsável, por fazer uma análise e me transmitir essas perguntas. Então, por favor, gostaria muito da participação de vocês através das perguntas. Isso ajuda muito, no desenvolvimento desse conteúdo. E agradeço a participação de vocês e a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês sobre esse assunto tão importante na área da educação física. Então, inicialmente, eu gostaria de colocar para vocês, que, de fato, a educação física é uma área de conhecimento. Ou seja, a gente vai utilizar, vai beber da água de outras ciências. E, no primeiro momento, essa disciplina aqui, ela é colocada no primeiro período. Então, os alunos chegando, no curso nesse momento, no primeiro período, podem pensar que não tem muito a ver como a didática, por exemplo, teria a ver com a nossa atuação profissional. Mas tem sim, nós vamos sim, a educação física sim, vai beber dos conhecimentos, vai utilizar dos conhecimentos da área da educação, da área da pedagogia. E uma delas, das diversas que são possíveis, é a ideia da didática. Então, o que seria didática? Uma perspectiva de entender a nossa metodologia, o como eu vou ensinar. Muitas vezes, no primeiro momento, a gente acha que ensinar não vai estar muito próximo da nossa atuação enquanto profissional de educação física. Isso não está certo, isso não é verdade. Independente da nossa atuação profissional, onde quer que seja, por exemplo, numa academia, numa aula de natação, numa aula de hidroginástica, ou até mesmo na nossa atuação enquanto personal trainer, a gente sim vai estar ensinando. E a didática é, de fato, conhecimento importante na nossa atuação profissional. Por quê? Ela é um conjunto de ferramentas, de instrumentos, de estratégias que vai nos auxiliar a abordar uma temática com o aluno. Então, de fato, a didática, usar a didática como conhecimento, vai nos ajudar a entender aquele momento de aprendizagem e como que a gente pode ser mais eficiente, ter mais esse contato e atingir mais o nosso aluno naquele objetivo que ele também deseja e que a gente vai contribuir com isso. Então, a didática é um conhecimento importantíssimo. Mesmo, muitas vezes achando que estamos num curso de ou bacharelado, licenciatura, a gente pode achar que a didática vai estar mais próxima do curso de licenciatura. Ou seja, quem é o profissional da licenciatura em educação física? Aquele profissional que vai ter a habilitação para dar aula, para ser aquele profissional responsável pela disciplina educação física escolar, dentro da grade curricular. E o profissional de bacharelado é aquele profissional que vai atuar nos outros campos. Então, no primeiro momento, a gente pode achar que essa discussão toda sobre didática e abordagens e métodos de ensino vai ser inerente apenas àquele profissional da área da licenciatura. Não, discordo totalmente disso, E outras pesquisas também têm fundamentado essa discordância. Ou seja, o bacharel, também tem que ter esse conhecimento, essa habilidade, essa competência de utilizar os conteúdos e os conhecimentos da didática a seu favor no dia a dia. Onde que eu quero chegar com isso? Vamos supor, sendo bem clássico aqui no exemplo, uma possibilidade de vocês terem que ensinar um movimento, uma utilização de uma máquina de musculação numa academia, para uma pessoa que teve pouca experiência ou nenhuma experiência nessa área. A gente vai ter que ter sim uma abordagem didática, a gente vai ter que pensar como, por quê e de que forma eu vou contribuir para que essa pessoa entenda o funcionamento daquele exercício. Da mesma forma, a aprendizagem da natação, uma atividade, uma aula, uma sessão de treino de hidroginástica, a minha atuação enquanto personal trainer,
quanto que eu tenho que ser didático na proposta das minhas atividades, para que, de fato, o meu aluno tenha clareza e o entendimento do que eu estou propondo e que ele também tenha a possibilidade de intervir nesse processo. Então, nós, profissionais de educação física, independente da nossa formação, do curso que estejamos fazendo nesse momento, de bacharelado ou de licenciatura, vamos utilizar os conhecimentos da didática. E essa didática é aquela didática, sim, que vem lá da educação, lá da pedagogia, mas nós vamos utilizá-la dentro das nossas abordagens de ensino. Por exemplo, né, com os nossos conteúdos, seja nas lutas, nos esportes, nas atividades de aventura, nos jogos, em diversas possibilidades que são inerentes do nosso conhecimento e da nossa atuação, e sempre, né, como uma especificidade nossa, o estudo do movimento humano. Não só entender o movimento humano enquanto uma vertente biológica, mas o movimento humano numa vertente social, ecológica, socioemocional e psicológica também. Então, nós, profissionais de educação física da licenciatura e do bacharelado, somos sim aquele profissional que vai pensar na possibilidade do desenvolvimento integral do ser humano. Reforço, independente da nossa formação, tá? Independente do curso que nesse momento estejamos fazendo, que seja licenciatura ou de bacharelado. Assim, oi, Pedro. Só que teve uma pergunta aqui. O que é o atitudinal? Ah, sim, o componente atitudinal, assim, na didática. Entender que, deixa eu tentar ser bem claro aqui, que a nossa intencionalidade, a nossa atitude no momento da nossa sessão de treino ou da nossa aula, seja na licenciatura, no bacharelado, ele vai impactar esse processo. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui que pode deixar isso mais claro. Vou tentar aqui, brincando com vocês, chutar o balde. Imagina que eu planejo uma aula, mas que a minha atitude, vamos supor, numa situação de licenciatura, e que na minha aula, na escola, tem um aluno com deficiência, mas que a minha atitude não é a favor da inclusão. Então, toda a minha abordagem didática vai caminhar para esse lado de que eu vou excluir aquele aluno. Então, sim, a minha atitude enquanto profissional de educação física, ela vai indicar o meu caminho didático para aquela abordagem. Então, muitas vezes eu vou ter que modificar, entender a minha atuação profissional e defender que essa atuação profissional ela tem que ser inclusiva, por exemplo, para que a minha atitude leve a uma condição de utilização da didática de uma forma positiva. Senão, de fato, vou estar utilizando a didática a partir de uma visão, vou chamar aqui de negativa, da inclusão, né, de que isso não vai dar certo. Ver se eu fui claro e deu para entender aí quem teve a dúvida. Então, ou seja, a minha atitude é um componente da minha estratégia didática. Enquanto que eu tenho que modificar os meus conhecimentos, que os meus conhecimentos me tornem uma pessoa que veja o mundo, né, de uma forma mais ampla, e que essa atitude, sim, vai impactar na minha atuação didática e a escolha da minha didática. Deixa eu tentar dar outro exemplo aqui, me veio na memória aqui. Eu, né, profissional de educação física, na minha adolescência e na infância, fiz aula de natação. E como que era essa aula de natação? Tinha uma professora que ficava do lado de fora da piscina, a piscina era funda, 3 metros de profundidade, e em alguns momentos a gente cansava na atividade e segurava na raia. Qual era a abordagem, né, atitudinal dessa professora? Ela tinha uma vara de bambu que ela batia na nossa mão, para não segurar na raia. E as famílias estavam todas nas arquibancadas assistindo a aula. Então, naquele momento histórico, né, naquela época, isso era aceito. Era uma didática? Mas uma didática conservadora, que achava que o aluno não tem conhecimento nenhum, eu sou o professor, eu que mando, você não pode parar, você tem que fazer tudo igual todo mundo faz. Então, esse era um exemplo, talvez, né, de um componente atitudinal da escolha da didática. Imagina isso hoje em dia, né, Pedro? Me ajuda aqui. Isso seria viável?
Isso seria aceito? Claro que não. Né? Então, como que esse comportamento atitudinal do profissional de educação física, ele também veio modificando e tem que modificar mais ainda, né? A favor, por exemplo, da inclusão, do entendimento que a educação física, de fato, é para todos, ok? A gente entende, né, que a nossa atuação profissional, nós vamos atender a todos. Eu gosto até de discutir essa ideia de todos, né, que muitas vezes ficam escondidos alguns aí atrás dessa palavra todos. Todos mesmo, pessoa com deficiência, forte, fraco, alto, baixo, mulheres trans, homens trans, cisgênero, todos têm um direito à prática de uma educação física de qualidade e orientada. Esse é um componente atitudinal importante que vai direcionar a minha escolha didática na atuação daquele esporte, daquela prática, daquele exercício físico, ou como um personal trainer. Ok? Perfeito, professor. Concordo com tudo que comentou. Aí surgiram mais algumas perguntas aqui. Perfeito. E seriam: como funcionam os CREFs? Só um comentário rápido. Uhum. Sim, o CREF, né, ele surgiu a partir de uma lei federal aprovada, né, pelo Congresso Nacional de regulamentação da profissão de profissional de educação física. Então, é uma lei, né, como existe o Conselho Regional de Medicina, existe o Conselho Federal de Medicina e, respectivamente, os órgãos regionais em cada estado, Conselho de Engenharia, Arquitetura e... Conselho de Engenharia, Arquitetura e tem mais um junto ali. Conselho de Enfermagem, Conselho QFITO, Conselho de Fisioterapia, são órgãos, né, que defendem e promovem a profissão. Então, foi um processo. Imagina hoje, a gente não tem como pensar hoje, né, a educação física como uma profissão não regulamentada. Pensa. Né? Uma pessoa que, por exemplo, treinou muito tempo musculação, sendo bem simples aqui no exemplo, ele vai poder ser um profissional que vai trabalhar na academia e orientar essa prática só porque ele praticou isso muito tempo? Será que, de fato, ele tem o conhecimento amplo que a gente defende aqui nessa formação? Não só um conhecimento que dê conta dos aspectos biológicos dessa prática, mas sociais, econômicos, filosóficos, antropológicos, né, e emocionais também? Não cabe mais, né? Não tem isso, né? A gente não tem como ter esse retrocesso mais, tá? De que qualquer um vai poder atuar para ensinar qualquer prática esportiva, qualquer jogo, qualquer exercício físico, orientar, né? Seja que seja na perspectiva de lazer, de saúde, de treinamento, de alto nível. Não cabe mais, né? Não tem como a gente ter esse retrocesso. Então, no meu ponto de vista, o CREF foi uma condição positiva para o desenvolvimento da nossa profissão enquanto profissional de educação física. Mais alguma coisa, Pedro? Sim, tem mais duas aqui. Um aluno perguntando se todas as metodologias servem para serem inclusas na didática de um aluno especial. Se quiser responder essa. Posso. O meu ponto de vista é o seguinte: imagina, como eu dei aqui o exemplo da professora, né, que usava uma didática, né, tradicional, em que o aluno era descartado e tinha que fazer o que era pedido. No meu ponto de vista, e embasado, né, alguns conhecimentos também nessa área de estudo, é que a metodologia, ela não é colocada, ela não é imposta pelo profissional. A gente tem que ter, sim, um leque de possibilidades metodológicas e didáticas, e quem vai demandar a metodologia é o aluno. Tentar dar um exemplo para isso. Vamos tentar ir na natação de novo. Não, eu sou o professor de natação dessa turma aqui, vocês têm que aprender a natação do jeito que eu ensino. Meu ensino é o melhor do mundo e vocês têm que aprender. A gente sabe que isso não é verdade hoje em dia. Cada um tem uma forma de aprender. Posso puxar aqui uma discussão com vocês, né? Quem gosta de estudar escrevendo, quem gosta de estudar escutando música, quem gosta de estudar escrevendo e lendo, quem gosta de estudar somente lendo em voz alta, ou seja, cada um tem uma característica de aprendizagem. E nós, enquanto profissional de educação física, a gente buscando esse conhecimento da didática e da educação, temos que entender que na nossa prática profissional, seja ela envolvida com lutas,
com dança, com esporte, com esportes de aventura, com ginásticas. A gente tem que ter um leque de oportunidades metodológicas e didáticas para contribuir com o aluno, que o aluno é o nosso objetivo primordial e final. Então, se num primeiro momento aquela didática, aquela estratégia não deu certo, não foi, né, não deu certo, vamos usar essa palavra, não foi legal, a gente tem que usar de outra sim, né, e para que ele tenha esse sucesso na aprendizagem. Então, reforçando, para mim, no meu ponto de vista, embasado no que eu tenho de leitura e de estudo aqui, a condição metodológica da aula, quem demanda é o aluno. E nós, profissionais de educação física, temos que ter esse conhecimento amplo para saber utilizar diversas possibilidades que acessem esse aluno. Estão chegando mais perguntas aqui, Emerson. Ótimo, Pedro. Sim, uma perguntou, em uma aula de futsal, um aluno tem dificuldade em executar o exercício. Como utilizar a atenção atitudinal nesse termo? Isso. Olha só, imagina assim, vamos tentar deixar aí a pergunta um pouco mais objetiva para a gente tentar responder. Vamos supor uma aula de futsal para crianças de 7 anos e todas são iniciantes. Imagina eu chegar, né, nas primeiras aulas dessa turma, desse aluno que de repente entrou numa turma que está mais avançada e falar que ele já tem que jogar futsal, ele já tem que fazer o passe tal, ele tem que saber da tática tal, né, da estratégia de defesa, homem a homem, campo a campo, as alas, tudo ali, no momento que ele ainda não está, né, ainda entendendo direito o que é o futsal. Então, de fato, nesse momento, né, eu tenho que construir um caminho didático e metodológico que dê conta para essa possibilidade de aprendizagem. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, um menino, né, uma criança, um menino ou uma menina entrou para uma aula de futsal e a turma já está um pouco mais avançada. E agora, o que eu faço? Eu vou ter que criar estratégias, vou ter que ter uma atitude para entender, né, que de fato ele precisa de alguns conhecimentos que mesmo que a turma esteja avançada, ele precisa de alguns conhecimentos que são inerentes para essa prática. Então eu posso, né, fazer algumas atividades em grupos menores que dê conta de ajudá-lo a entender algumas coisas que ainda ele não teve de prática. E em certos momentos ele vai entrar no grupo também e vai fazer a prática com todos. Ok? Uma outra pergunta seria, poderia explicar, por favor, um pouco das dimensões da didática e por que a pedagogia é importante? Uhum. Por que a pedagogia é importante? Aí a pedagogia é uma área de conhecimento, né, que vai nos ajudar, né, como eu falei, entendendo a educação física como uma área de conhecimento, vai nos ajudar a pensar o ensino das nossas práticas. Nem vou falar somente do ensino do esporte, que no primeiro momento a gente pode achar que a gente somente ensina a prática esportiva, né? A gente precisa ensinar aqueles movimentos, aquela prática. Não necessariamente. Por exemplo, uma aula de jump, né, coletiva na academia. A gente tem que ter uma abordagem didática para o nosso aluno, para os nossos alunos, entender aquela coreografia, né, entendendo que nessa prática coletiva eu vou ter pessoas mais avançadas na prática, uma turma na média tentando fazer aquela coreografia, uns que de repente iniciaram há pouco tempo, que estão no início da atividade, podem ter alguma dificuldade. Eu quero atender quem? A todos. Então, a didática é essa ideia, né, de contribuir que eu pense, tenha uma atitude de construir um caminho de aprendizagem que, de fato, dê conta de todo mundo. Porque isso acontece, a gente sabe disso, né? Eu posso pegar o grupinho da frente lá da aula de jump, tacar a coreografia e o grupinho que está lá atrás lá se vira. Né? Seria a minha professora lá de natação que batia com a varinha de bambu para a gente largar a raia. A gente estaria fazendo isso. Então, eu sou a favor, sim, de pensar a didática nessas aulas coletivas. E isso é favorável para a gente. A gente vai estar sempre conquistando mais alunos do que a gente já tem e contribuindo que essa prática seja mais divulgada. Qual que é a outra pergunta, Pedro? Uma outra que tem aqui. Não, nessa mesmo tinha duas, Pedro. Qual que é a outra? Atitudinal, né? E... Então, tem uma também seria do atitudinal. Perguntando sobre um plano de aula. Na parte do atitudinal, eu tenho que colocar as expectativas
sobre as atitudes dos alunos ou minhas atitudes e como vou lidar com as adversidades? Isso. E esse é um grande nó para a gente, né? Que no momento do nosso planejamento, né, a gente fica aqui, por exemplo, nós aqui estamos atrás de uma mesa e o profissional de educação física que vai montar aquela aula, ele está em algum momento, né, sozinho, né, pensando nas suas teorias, nos seus conhecimentos e tentando elaborar, montar aquela sessão de treino, por exemplo, ou aquela aula, né, no caso da licenciatura. Então a gente tem que levar essa expectativa assim. E muitas vezes, né, a gente subestima ou sobestima, ou seja, a gente acha que a atividade vai dar certo e ela não dá certo, a gente acha que vai ser muito difícil, ela fica fácil, a gente acha que ela vai ser fácil, fica muito difícil. Então essa modulação, né, esse feeling, esse sentimento e essa percepção de que tentar planejar uma atividade que de fato seja executada daquela forma que a gente pensou, isso vem com o tempo, né? Isso vem com a prática. E que a gente tenha, sim, a possibilidade de entender que durante a nossa aula isso pode acontecer, mas que eu vou, sim, planejar e, a partir desse planejamento, vou tentar adequar aquela condição atual. Reforçando aqui, eu sou profissional, né, de educação física, trabalho também na educação infantil, várias vezes, né? A minha aula mesmo, eu planejo uma coisa, ainda mais com crianças pequenas de 4, 5 anos, dá errado. Então eu tenho que largar esse planejamento? Não. Eu vou adequar aquele planejamento. Então, já que dá errado, eu nunca vou planejar? Não, eu vou planejar sim. E cada vez mais vou melhorando esse entendimento da turma e do conteúdo e da forma didática e metodológica que eu possa abordar com aquela turma. Ok? Feito, estão chegando várias aqui. Que bom. Uma pergunta seria, qual que é a melhor abordagem para atuar numa pessoa que não faz exercício físico? Aí quando a gente fala de abordagem, a gente vai ter aqui nessa disciplina, né, abordagem desenvolvimentista, construtivista, interacionista, crítica e superadora, sistêmica e psicomotricidade. Não existe a melhor. A melhor vai ser aquela que você consegue atingir aquele aluno, né? Por isso que é importante a gente ter um conhecimento de todas, para que de fato a gente tenha, como eu comentei, um leque de oportunidade para atingir aquele aluno e de fato chegar no objetivo e, como foi colocado, né, melhorar a condição de motivação. Que a minha atitude, o meu planejamento impacta na motivação do aluno. Se eu coloco uma atividade, uma proposta de atividade, de treino ou de aula, que seja muito além do que o aluno é capaz de fazer, o cliente é capaz de fazer, eu vou desmotivá-lo. Pode ser que ele não volte mais. Ah, não, esse professor só dá coisa difícil, eu não consigo fazer, eu me vejo incapaz, né, e não vou fazer isso. Tem um conceito muito interessante de Bandura, né, na teoria social cognitiva, que é a ideia da autoeficácia. Então, o quanto que a gente, na educação física também, tem que pensar na possibilidade de melhorar a percepção do nosso aluno de autoeficácia para aquela prática. E como isso é construído, principalmente dessa forma mesmo que eu comentei com vocês. Eu tenho que ter sempre uma condição de aprendizagem que seja próxima daquele aluno. Aí, a gente já está aqui, de uma certa forma, falando também da teoria de Vygotsky, sobre a zona de desenvolvimento proximal. A gente pensar que nesse caminho de evolução das aprendizagens, qualquer que seja, a gente tem o que a gente é capaz de aprender dentro do que a gente tem de conhecimento. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente queira falar para vocês, que primordialmente aqui, principalmente, são alunos do primeiro período, que a gente vai falar de uma análise estatística de modelagem de equações estruturais. Puxa vida, ninguém mais vai querer estudar educação física, porque ainda não está nesse momento, não está, né, próximo a um conhecimento que vocês já têm adquirido e que isso vai, de certa forma, destruir, né, a autoeficácia que vocês têm da educação física, de como ser um profissional de educação física, entender também que, poxa, eles vão até entender que, não quero ser mais profissional de educação física. Então, esse caminho da aprendizagem, de utilização de abordagens e métodos, ele tem que estar bem atrelado, bem próximo ao que o aluno espera e o que ele é possível de fazer naquele momento.
para que, de fato, a gente contribua positivamente e que isso, como vocês colocaram aí mesmo, seja motivante, que sem motivação fica difícil mesmo. Eu só tenho algumas perguntas aqui, eu vou tentar mesclá-las por conta do tempo. Ok, Alguns estão Pedro. pedindo para vocês comentarem sobre as abordagens da educação física, né, alguns para comparar, né, a diferença do modelo construtivista e o desenvolvimentista. Ok. E Então, isso. por aí, Pedro? Vamos tentar aqui. Vamos falar então da desenvolvimentista, tá? Que é uma proposta, né, de entender que a nossa atuação enquanto profissional de educação física vai estar voltado para a área do desenvolvimento motor dos nossos alunos. Principalmente, né, aí vem Gotani, né, a partir dos conhecimentos de Gallagher, Osmo e Goldway, que é um livro que eu tenho aqui, né, sobre o desenvolvimento motor da infância ao resto da vida, ao longo da vida, e ele propõe essas fases para esse desenvolvimento motor. E um profissional de educação física, né, que tenha escolhido ou adote essa abordagem unicamente desenvolvimentista, ele vai entender que na sua aula de educação física na escola ou na sua atividade, qualquer que seja ela, ele vai contribuir e ser um facilitador para esse desenvolvimento na área motora. Será que é só isso mesmo? E será que esse desenvolvimento motor ele acontece somente dessa forma? Será que isso é único? Esse conhecimento todo ele é importante sim para entender esse caminho enquanto processo, né? Que a gente sai de uma ideia de fase motora reflexa, ainda, né, após o nascimento, depois uma fase motora rudimentar, uma fase motora fundamental, uma fase motora especializada, e a partir da aquisição dessa fase motora especializada, eu vou utilizar isso na minha vida diária, na minha utilização recreativa ou na minha vida competitiva, se for o meu interesse. Depois, os próprios autores colocaram o seguinte: olha só, pensando, né? Será que de fato esse processo de desenvolvimento motor, que é o foco da abordagem desenvolvimentista, ele acontece assim por si só? Ou outros fatores vão influenciar esse processo? Aí eles colocam aqui, por exemplo, no lado esquerdo, que a hereditariedade, ou seja, fatores biológicos, e o ambiente vão sim alimentar, estão vendo aqui um jarro derramando, né, nesses dois funis, eles vão alimentar esse processo. Essa alimentação pode ser positiva ou negativa, né? O ambiente pode ajudar de forma positiva ou negativa, e fatores biológicos podem alimentar esse processo de forma positiva e negativa. Destacadamente, reparem aqui, o jarro do ambiente à direita não tem tampa, e o jarro da esquerda tem tampa. O que ele quis dizer simbolicamente com isso? Que, de fato, a gente consegue modular a influência do ambiente, seja ele positivo ou negativo. A gente pode dar mais oportunidade, morar numa região que tenha uma possibilidade, enquanto bairro, de maior prática de movimentos, ok? Então a gente atua nisso, no ambiente sim. E já no biológico, que ele chama aqui de hereditariedade, a gente consegue modificar isso? Eu acho que não, né? Aí fica praticamente impossível. Pedro, você me escuta? Sim, estou te ouvindo, estou respondendo algumas aqui. Mas estou te ouvindo.
Pedro? Não sei se estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Ok, caí, né? Talvez. Não sei se foi o meu também. Você pode compartilhar de novo a tela, por favor? Sim, eu acho que fui eu aqui, tá, pessoal? Só um momentinho que a gente vai retomar aqui. Ok? Ok. Ok. Então, desculpe aí, né? Provavelmente a minha internet aqui deve ter dado um pico. Entendendo, então, que a hereditariedade, né, nessa representação aqui de uma imagem, através de um jarro, com a tampa, a gente não tem como intervir, pelo menos a princípio, né, nesse momento aqui. Ou seja, a gente tem sim condições biológicas que favorecem ou atrapalham, né? Não são tão positivas que possam contribuir com esse processo de desenvolvimento motor. Então, a gente vai ter, de fato, fatores intrínsecos aqui embaixo, nesse triângulo de cabeça para baixo, fatores intrínsecos à tarefa, ao lado direito, fatores ambientais e fatores individuais. Então, entender, né, essa ampulheta a partir desse triângulo invertido e a influência de condições ambientais e biológicas nesse processo, eu acho positivo, tá? Mas, de uma certa forma, nós, profissionais de educação física, não somos só aquele profissional que vai pensar nesse desenvolvimento motor, né? Não é só isso que a gente quer dos nossos alunos. O desenvolvimento motor é um dos aspectos, um dos domínios do desenvolvimento humano. Então, a gente quer, sim, através das nossas ações, né, dos nossos conteúdos de educação física, atuar de uma forma integral no desenvolvimento de habilidade dos domínios físicos, sociais, emocionais e cognitivos. Então, fica aqui a crítica, né, a esse modelo, mas que também tem um ponto positivo que nos ajuda a entender o desenvolvimento motor, né, como uma área da nossa atuação. Ok? Que a gente tem algumas perguntas aqui. Você quer responder? Sim. Aí a pergunta também pediu para falar da abordagem construtivista, interacionista. Perfeito. É uma abordagem focada, né, nos conhecimentos de Piaget, né, que ele fala de um processo de desenvolvimento onde o cognitivo, né, o desenvolvimento cognitivo e a maturação do sistema nervoso central vai contribuir, né, vai influenciar esse processo de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Imagina a gente querer ensinar a raiz quadrada para uma criança de 1 ano. Vai dar certo? Não vai dar certo. Né? Naquele momento, né, o Piaget vai deixar esse conhecimento para a gente e que fatores maturacionais do sistema nervoso central não contribuem com essa aprendizagem. Mas, de uma certa forma, a gente entende que a maturação é um processo biológico no caminho da plenitude do desenvolvimento de um sistema, seja o sistema nervoso central, seja o sistema ósseo articular, o reprodutivo, né? Cada sistema tem um momento de maturação específico e que a plenitude, né, de desenvolvimento desses sistemas nos mostra o caminho da maturação biológica, entendendo como um aspecto mais amplo desse processo. Então, Piaget vai propor, né, que a interação entre a pessoa, o sujeito que ele chama, né, ele coloca o nome do sujeito, e o ambiente, o meio, vai conduzir esse processo de aprendizagem que vai ser modulado pela maturação. Então, a partir de experiências individuais, e nós temos, né, todos nós temos experiências individuais, essas experiências vão também modular nosso processo de desenvolvimento. Cada um vai ter, de fato, um caminho para a construção das suas aprendizagens. Trazendo essa discussão para a educação física, a gente vai entender que a interação entre as nossas atividades, ou seja, o meio, né, o que a gente está propondo de atividade, como a influência do meio, e a maturação e a condição biológica da pessoa, vai construir especificamente aquele conhecimento, por exemplo, na prática de algum esporte. Então, essa é a contribuição que Piaget nos deixa de entender o processo de desenvolvimento. Da mesma forma, ele coloca alguns estágios, né, para esse desenvolvimento, sensório-motor, operacional concreto e outras fases que vão nos mostrar, e diferente de outras abordagens de desenvolvimento,
vai deixar para a gente um parâmetro a pensar de tipicidade do processo de desenvolvimento. Então, a partir desses estágios que Piaget propõe, a gente pode entender e perceber aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão numa condição atípica de desenvolvimento. Mas essa abordagem, ela não é única também. A gente tem que, de fato, como eu defendi, ter conhecimento de outras abordagens, de outras teorias do desenvolvimento humano, para entender essa integralidade do processo e usar, né, esses conhecimentos a favor do nosso aluno. Então, em algum momento, eu posso ver, né, que, de fato, ele está atípico, por exemplo, na fase de desenvolvimento motora, e entender, né, buscando lá em Piaget, que a interação dele com o ambiente pode ser positiva para esse processo, e que ele, de repente, também na teoria de Piaget, as etapas, os estágios de desenvolvimento, ele ainda não está naquele momento como uma janela de oportunidade para o desenvolvimento daquelas habilidades, ok? Então, essa interação desses conhecimentos contribui para nosso entendimento e na nossa utilização, né, atitudinal da didática no processo de ensino-aprendizagem. Professor Emerson, um aluno perguntou se geralmente determina-se o melhor método pelo público que atendemos ou pela faixa etária? E também esse de melhor método, um outro perguntou qual seria a abordagem mais útil para ensinar a criança. Não tem essa abordagem mais útil, não tem aquele método mais correto, né? A gente vai, de fato, ter que ter o conhecimento de todos para que naquele momento, naquela intencionalidade daquela ação pedagógica, a gente consiga utilizar e acessar nosso aluno. Vou tentar dar um exemplo. Imagina a gente pegar uma criança de 8 anos e usando aqui o conhecimento aqui do Galarrui, ele teria que estar, deixa eu pôr no anterior, de 8 anos. Ele teria que estar na fase motora especializada, mais ou menos no estágio transitório, tá? Mas que a gente observa que muito mal ele ainda tem desenvolvido alguns movimentos fundamentais que ainda não estão muito bem construídos, eles podem estar ainda no estágio inicial. Ou seja, a gente pode sim utilizar esse conhecimento para ajudá-lo, tá? E pensar, buscando lá na ideia do construtivismo, que a interação dessa criança com os pares, com as nossas atividades e com nós, professores, a gente também vai contribuir com esse desenvolvimento e que ele pode chegar, talvez um pouco depois, na fase motora especializada. Entenderam? Então, é um conjunto, né? A gente vai usar todo esse conhecimento a favor do aluno. Não existe o melhor, não existe o pior, não existe o que é mais usado, o que é menos usado. Existe, sim, a intencionalidade pedagógica, atitudinal de acessar o aluno, de dar oportunidade para o aluno. Tem um aluno perguntando sobre, dentro dessas abordagens, né, uma criança com deficiência auditiva, como trabalhar no ensino dessa criança, e uma outra pergunta sobre abordagem crítica superadora. Tem algumas, eu vou falando aos poucos. Ok. Dentro da possibilidade do aluno com deficiência auditiva, ou seja, uma criança surda, um adolescente surdo, né? Aí a gente vai buscar esse conhecimento, né? O professor Pedro também é professor dessa disciplina de educação física para pessoas com deficiência. A gente vai ter que buscar, né, um conhecimento lá na Libras, porque a gente vai ter que construir uma forma de se comunicar com essa criança. E no primeiro momento é comum a gente pensar nisso, né? Pensar que o problema da surdez, né, o problema é da pessoa. Ela não aprende porque ela é surda. E não é verdade, né? Ela muitas vezes não consegue aprender alguma coisa, qualquer tipo de deficiência, qualquer possibilidade de deficiência, porque o meio não está favorecendo. Tentando ser mais claro, imagina a gente, professor de futsal de um aluno surdo. A gente não utiliza Libras, a gente não fala de frente para esse aluno, a minha fala não é clara para ele, então a dificuldade de aprender o futsal está no aluno. Mentira, né? Está na minha abordagem, no meu meio de ensinar, que não está sendo acessível para esse aluno. De fato, está sendo uma barreira para o processo de aprendizagem do futsal.
Então, eu tenho sim, né, atitudinalmente, de usar aquela didática e aquele conhecimento conjunto, não só dessa disciplina, mas de outras disciplinas, que vai contribuir com o entendimento e o processo de ensino-aprendizagem desse aluno surdo. Tá bem? Então, reforçando, o meu jeito de dar aula para uma criança surda no futsal não pode ser uma barreira. Ela tem que ser acessível. E a criança surda, a potencialidade está nela. Se ela não está aprendendo, é porque as minhas estratégias enquanto professor não está dando certo. Ok? A gente tem que parar de pensar, né, que a dificuldade, o impedimento, está sempre na pessoa. Não, ela não aprende porque ela é surda. Não. Ela não aprende porque eu, professor, não estou usando uma adequada estratégia metodológica, didática para o ensino e aprendizagem, por exemplo, do futsal. Tá bom? A abordagem crítico-superadora, ela não entra nesse conteúdo do Prepara V1. Era só até a construtivista interacionista. Mas a ideia, né, da crítico-superadora é a gente trazer, né, resumidamente aqui, de uma forma bem rápida, para a gente trazer para o nosso conteúdo de educação física que os conteúdos da educação física sejam um meio para a gente perceber o mundo e que nas nossas práticas esse mundo seja representado nas nossas práticas e a gente questione e modifique essas práticas. Por exemplo, menina não pode entrar no time de futsal. Como que eu vou abordar essa condição numa perspectiva crítica superadora? Cara, isso está certo? Hoje a gente defende isso mesmo? A mulher é uma condição inferior do homem? Tem esporte para homem, tem esporte para mulher? É essa discussão toda que a gente vai construir a partir da nossa prática, né, numa condição crítico superadora. Dando um passo à frente aí, né? Hoje em dia, talvez a condição da mulher nessa prática seja muito bem resolvida. Então vamos discutir a mulher trans. Como que a gente vai, né, abordar a condição da mulher trans? Vamos discutir isso, vamos conversar isso? Seria uma abordagem crítico superadora, tá? E que vai entender também a condição da cultura corporal de movimento, que são os conteúdos que eu citei aqui, né? As lutas, os esportes, os jogos, a ginástica e as atividades de aventura, as práticas de aventura. Aproveitando então, nessa tela, né, eu deixo aqui algumas recomendações para vocês, como Aprenda Mais, inclusive esse vídeo, né, abordagem pedagógica na educação física, cara, muito bom, muito legal, eu fiz uma seleção aqui, achei muito interessante essa discussão, né, proposta por esse vídeo, tá bom? Professor Emerson, eu já vou disponibilizar o link para os alunos devido ao tempo, mas tem uma pergunta, uma última pergunta pelo tempo, né? Em que momento devemos usar o método analítico e global? Né? E o que torna uma atividade um jogo cooperativo? O analítico global, primeiro, vai depender dessa prática, desse tipo, né, o que está sendo ensinado. Tem condições que o analítico vai ser melhor, tem condições que fugiu o nome, Pedro. Global vai ser melhor. Foi essa a pergunta, né, Pedro? Analítico e global, né? Isso, foi essa mesmo. Analítico e global. A própria prática, né, a própria especificidade daquela prática, por exemplo, uma condição de ginástica artística, tem hora que a gente não vai ter condição de dividir o movimento, compartilhar esse movimento, ele vai ter que ser aprendido de uma forma inteira, né? E, por exemplo, em outras práticas, por exemplo, no vôlei, a gente pode sim, né, dividir, né, esse ensino-aprendizagem dessas habilidades. Então, a própria característica do que está sendo ensinado também vai nos direcionar isso, tá? E lembrando, hein, eu sou muito crítico essa condição dessas duas abordagens, elas não são únicas, existem outras, e que a gente tem que ter esse conhecimento amplo e não apenas reduzir esse processo de ensino-aprendizagem ao método analítico, global ou sintético. Tá? É muito mais do que isso, é muito mais amplo do que isso esse processo.
Mais alguma pergunta, Pedro? Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando que o link não está funcionando, eu já vou dar uma olhada. Pessoal, temos uma diferença muito grande da educação física voltada para o esporte nas escolas. Olhando o ensino que Comênios idealizava, o que poderia ser feito para as escolas brasileiras ter um planejamento voltado para preparar o aluno para ser um futuro atleta com bom desempenho na escola? Pois é, né? Aí a gente vai discutir, né, o papel da educação física na escola. Será que o papel, né, o objetivo da educação física escolar enquanto conteúdo curricular é esse, formar atleta? Ou a gente está, de fato, querendo utilizar, né, usar da educação física, do movimento humano, como um instrumento para o desenvolvimento integral desses alunos? É o que propõe, por exemplo, a BNCC. Né? Não é a prática pela prática, a prática da educação física é para fazer, né, o atleta, para construir o atleta, aquela ideia também de que a escola é a base do esporte de alto rendimento. Discuto muito isso, a gente pode, no segundo momento, pensar nessa discussão também, que, no meu ponto de vista, isso vai acontecer sim, né? Pessoas vão se destacar na prática, na nossa prática, da mesma forma que se destacam no português, na geografia, na história, nas artes, ok, se destacam, mas o objetivo primordial da escola é buscar somente esses, dar oportunidade somente para esses. Não, nós também vamos dar e temos que dar oportunidades para eles. Também na área de educação física, por exemplo, o aluno que se destaca em várias modalidades esportivas ou numa prática esportiva específica. A gente tem que dar, tem que contribuir com esse desenvolvimento, se for do interesse dele, sim. Mas será que a aula de educação física da escola é para isso? Ou a gente vai conseguir fazer uma parceria, ou ter na própria escola, né, além da aula de educação física, uma prática esportiva pós, né, extraturno, contraturno? Então, esse é o meu ponto de vista. Não estou aqui defendendo que a gente vai abandonar, né, essa pessoa que tem uma boa possibilidade de prática de esporte, por exemplo, ou de jogo, ou de luta, ou de esporte de aventura. Tá? A gente vai ter esse olhar, sim, né? Mas pensar que a educação física na escola ela é muito mais ampla do que isso, e até como uma oportunidade para discutir esse desempenho, né? E entender como que isso se encaixa no mundo atual. Perfeito, Emerson. Surgiram algumas perguntas no final, mas devido ao tempo, não sei se a gente pode estourar um pouco mais. Então, eu vou sugerir uma última pergunta. Né? Ok. Como agir, treinar um aluno autista? Né? E se, né, as escolas estariam preparadas para receber um aluno, se as crianças estão preparadas para receber um aluno com deficiência nas escolas? Ok, aí vai aqui, né, a minha prática, né, o meu dia a dia, meus estudos também, né, que de fato a inclusão é muito positiva, é um processo muito positivo para as crianças com deficiência ou com autismo e para as crianças sem deficiência e sem autismo, tá? Essa é a minha prática diária, né? Sou professor no ensino, na educação infantil, na rede pública de ensino aqui de Juiz de Fora, e a gente defende isso. Hoje de manhã mesmo tivemos uma reunião na escola, né, para discutir algumas estratégias metodológicas e justamente para isso, para pensar esse processo de desenvolvimento das crianças com autismo que a gente tem na escola. E como ensinar o esporte? Aquilo que eu falei, venho falando aqui para vocês, não existe uma receita, ainda mais para uma criança com autismo, e que o nome, né, atual é transtorno do espectro do autismo. Então, entender que existe uma condição de espectro dentro do autismo, o que isso quer dizer? Uma vasta possibilidade de manifestação desse autismo, desde o grau 3, que é chamado severo, ao grau 1, que é o leve. Então, dependendo dessa condição que a gente vai usar de estratégias didáticas e metodológicas, não existe uma receita. Então, eu posso ter aquela criança com autismo que vai ter uma maior possibilidade de interação, de utilização da fala, né? E isso vai contribuir sim com esse desenvolvimento na aprendizagem do esporte. Por outro lado, no outro extremo, posso ter uma criança com autismo que tem pouca possibilidade de utilização da fala, pouca possibilidade de interação social, a presença de comportamentos estereotipados e ritualizados, que aí sim vão dificultar, né, as estratégias de aprendizagem de um esporte, mas que pode ser possível desde que o profissional da educação física utilize da estratégia adequada para aquele momento.
Bom, Emerson, tem algumas outras perguntas aqui, mas já são 3h05. A gente já tá, infelizmente, né? a gente agradece a participação de Sim. todos, né? Sem dúvida, o link, ele teve um problema, né? Mas foi colocado no segundo link no chat, eu acho que todos agora conseguiram acessar, né? Eu acho que é isso, uma boa tarde a todos, a gente agradece a presença de todos, né? Isso. Boa tarde, né, Pedro? De fato, a gente agradece, a gente parabeniza a participação de vocês, o interesse de vocês na discussão desse tema, né, para que de fato a gente tenha uma educação física forte, fundada em conhecimento, em ciência, e que sejamos aquele profissional de educação física que vai fazer a diferença na atuação, né, com as nossas crianças, adultos, jovens e idosos. Boa tarde a todos e Pedro também, muito obrigado aí pela parceria. Obrigado, Anderson. Boa tarde.